Olá, povo de Deus, quinta-feira, 13 de outubro de 2022, 28ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 1, de 1 a 10 e Lucas 11, 47 e 54. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o destino benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus, tudo que está sobre a terra. Enquanto contexto de nossa leitura, tomemos a síntese dos exegetas portugueses. Diz assim: começamos hoje a ler na liturgia a carta aos Efésios. Trata-se provavelmente de uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia por Paulo durante o seu primeiro cativeiro em Roma, nos anos 61, 63, ou por um seu discípulo. O autor propõe a visão da história humana e cósmica como história da salvação, como realização de um grandioso projeto de amor do Pai realizado no Filho Jesus. Por ele todos os homens e toda a criação são redimidos. Esse projeto é impulsionado por força irresistível da ressurreição que, vencido o pecado e a morte, gera a nova humanidade, a Igreja. Esta, aprendendo a reconciliar todas as divisões, vai crescendo progressivamente como único e harmônico corpo, cuja cabeça é Cristo. Depois da saudação inicial, o autor irrompe num hino de louvor e bênção a Deus Pai, que nos deu abundantemente todos os bens. Começa por contemplar a bondade de Deus, que desde sempre quis tornar as criaturas participantes da sua vida divina. Depois canta a sua misericórdia, que não se deixando vencer pelo pecado, restabeleceu o homem na condição de filho, graças ao sangue de Cristo Redentor. Esta redenção realiza-se ao longo da história. Deus Criador ama a multiplicidade da criação, mas, sendo comunhão de amor, também ama a unidade. Esta sua vontade é atuada em Cristo, que restaura nas criaturas a semelhança divina. Lucas 11, de 47 a 54. Disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou:
eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Profeta morto não fala. Desta forma, Jesus denuncia uma prática hipócrita das autoridades de Israel, que primeiro matavam os profetas e depois construíam mausoléus como homenagem póstuma. Esse esquema podia abranger várias gerações. Uma elimina o profeta, outra lhe dedica o mausoléu. Todas são membros da mesma família. Jesus toma o exemplo remontando a Abel, sem atribuir-lhe o título de profeta, mas denuncia os assassinos de profetas como fraticidas, herdeiros do pecado original contra a fraternidade. Zacarias encerra a série histórica com o agravante do lugar onde se cometeu o assassinato. Assim, Jesus, com ironia, desmascara a falsidade dos doutores da lei. Dizem venerar os profetas, mas não acolhem os apelos de Deus, tal como os seus pais. Por isso, não são melhores do que eles. Os profetas foram recusados e mortos porque eram incômodos. O mesmo sucede agora com Jesus. Uma outra acusação faz Jesus aos mestres da lei. Jesus verbera fortemente a arrogância intelectual e religiosa dos doutores da lei, que, embora dispondo dos instrumentos necessários, não seguem nem reconhecem o caminho que leva a Deus, indicado pela lei e pelos profetas. Pior ainda, tornaram-no inacessível ao povo, retirando aos preceitos e normas o seu verdadeiro significado. Hoje corremos o mesmo risco. Com nosso intelectualismo, tornamos a palavra de Deus em caminho oculto aos pequenos e pobres. Conhecemos a palavra e não a vivemos, e a tornamos distante do povo que tanto dela precisa. Depois de desmascarados, os mestres da lei e os fariseus viviam tramando a condenação de Jesus. Vivemos um clima de hostilidade e de ódio que muito se assemelha a essa situação vivida por Jesus. Estamos muito expostos nas redes sociais e podemos ser vítimas delas. Facilmente despertamos sentimentos contrários ao que falamos e defendemos. E quantas vezes corremos riscos de difamação e de perseguição. A sociedade de hoje não hesita em matar os novos profetas. E na maioria dos casos, já não se faz mausoléu, e sim tentam conspurcar a memória deles. Por isso, é tão oportuno lembrarmos das últimas palavras de Dom Helder Câmara. Não deixem morrer a profecia.
Um beijo no seu coração.